Júlia, acho que ela acha mais comigo, eu estou de salto. É uma alegria retornar ao nosso lar, rever os amigos e principalmente poder tirar alguns minutos para refletir acerca do Evangelho, acerca das obras da doutrina espírita, mas principalmente reforçar a nossa esperança de que dias melhores virão e de que nós, enquanto espíritos reencarnados, uma nova oportunidade de aprendizado, vamos adquirir mais substância espiritual para nos libertar das amarras que nos aprisionam na matéria. Em 1947, a Federação Espírita Brasileira trazia à lume a obra No Mundo Maior, cujo médium Francisco Cândido Xavier e o espírito André Luiz, que reportava algumas situações do mundo espiritual, de maneira a trazer um alerta para aqueles que se encontravam e que se encontram encarnados nas suas experiências. E então, ao fazer a leitura do livro No Mundo Maior, me deparei com o caso de Pedro e Camilo. Pedro e Camilo, vou resumir a história rapidamente para vocês. Pedro ficou órfão e Camilo adotou Pedro como verdadeiro filho. Ofereceu-lhe emprego, cuidou de sua educação e, na medida do possível, foi amparando-o junto ao seu comércio e ao seu lar. Quando Pedro atingiu a idade adulta, ele procura Camilo, então, cobrando os direitos trabalhistas, dizendo que agora ele era homem feito e precisava, então, reaver todo o tempo que trabalhou para Camilo, de forma que ele tivesse uma pequena quantia para começar a vida de uma outra maneira. Naquele momento, Camilo, então, falou para Pedro que ele não tinha direito nenhum, visto que sempre tivera na conta de um filho e que ele também herdaria algumas posses do seu comércio. Mas o velho homem antigo em Pedro aflorou de forma agressiva, violenta, permitindo que ele descesse do degrau dos níveis superiores e desse vazão ao homem ainda animalizado. Naquele momento, então, Pedro se enfurece e acaba assassinando Camilo no seu ambiente de trabalho. Pedro, apavorado com a situação, armou toda uma cena para que, ao chegar pela manhã, as autoridades encontrassem a cena como se houvera sido um roubo que acontecera durante a noite e que levara a vida, então, de Camilo. O tempo passou, ninguém ficou sabendo, então, desse crime perpetrado por Pedro. Porém, a sua consciência não lhe dava trégua. Anos após anos, Camilo se embreava no trabalho, procurava esquecer aquele dia trágico, mas a sua mente atormentada cada vez mais acusava daquele ato insano. No mundo espiritual, então, Camilo encontrava-se totalmente obsediado naquele momento pela vingança. Ele queria que Pedro, então, pagasse tudo que lhe devia. Ele agora, então, tornava realmente o obsessor, havendo uma comunhão muito estreita entre um obsediado espiritual e um obsediado encarnado. Duas almas que se ligavam, dois espíritos que se assemelhavam muito nas suas correntes vibratórias. Ao deparar com aquela cena, que já repercutia no mundo espiritual, os benfeitores, ao analisar o quadro de Pedro, através de uma prece feita pelo filhinho dele, em pedido de socorro, a equipe de Caldeirada vem, então, para analisar a situação daqueles espíritos. Ao chegarem no leito do hospital, observou que o quadro obsessivo era tão sério que, ao analisar a figura do enfermo encarnado deitado sobre a cama, percebia o desencarnado tão acoplado em seu psiquismo
psiquismo que parecia ser apenas justo. Tamanha a subjugação que se encontrava Pedro. Naquele momento, André Luiz olha para a cena e pergunta a Calderaro: irmão Calderaro, eu já vi suas atuações em outros casos tão complicados como esse. Não dá para, nesse momento, convencer Camilo a libertar Pedro das raias da loucura? E então Calderaro dá uma grande lição a todos nós, dizendo assim: André, muitos de nós apenas conhecemos o caso. Porém, para que haja verdadeira libertação, é preciso amar profundamente esses corações. E nós, André, apenas conhecemos, mas não amamos o suficiente. E então, naquele momento, do mundo espiritual surge a irmã Cipriana. Um espírito que foi talhada também em grandes lutas pela renovação. E naquele momento, naquela situação de tristeza, de desespero e de angústia de Pedro e sua família, irmã Cipriana aparece como então um raio de luz a envolver aquele quadro triste. E então, Pedro, ainda cambaleando no leito, começa a divisar aquela entidade. No seu estágio de pré-loucura, acreditava estar vendo Nossa Senhora Aparecida, porque era assim a sua crença. E a irmã Cipriana se faz presente, acalenta Pedro como um filho e começa a conversar. Naquele momento, Pedro, envolvido em seus braços, começa a chorar e diz assim: minha mãe, eu matei um homem. Era como se o peito de Pedro rasgasse profundamente e ele pudesse verter todo o pranto que já há mais de 20 anos estava guardado em seu peito. Irmã Cipriana, então, envolve Pedro nas suas vibrações amorosas, enquanto André Luiz e Calderaro assistem essa cena profunda. Percebe-se que no canto, como um felino observando a sua presa, o algoz ainda mantém um quadro de raiva, de agressão. Cipriana então demonstra a todos aqueles que estavam na sala que ela era portadora do amor divino fraternal. O amor de Cipriana era tão grande que ela foi capaz de amolecer o coração de Pedro a ponto de ele verbalizar a sua dor, a sua angústia. Cipriana então resolve, junto com Calderaro e André Luiz, que ia transportar aqueles dois para a casa do enfermo. Assim fizeram, e chegando nos aposentos da casa de Pedro, encontram ali reunido a esposa e seus 5 filhos. Ali, eles fazem prece para que o pai, lá no hospital, pudesse sentir as melhoras. Irmã Cipriana, então, observa aquele quadro triste e volta-se nesse momento a sua atenção para Camilo. Camilo totalmente agressivo e um tanto quanto acanhado por tanto amor, ele se rende a esse amor de Cipriana. Ela então acalenta no peito com o seu filho e ele começa então a chorar dizendo: eu não tenho razão, esse infeliz me tirou a oportunidade da vida e agora estou aqui para lhe cobrar a dívida. Cipriana, com um tom maternal, olha para Pedro e diz: meu filho, olha para Camilo e diz: meu filho, há 20 anos você sofreu um assassinato. Há 20 anos você se transformou no algoz agora. Em 20 anos, Pedro trouxe para a reencarnação 5 filhos. É um bom pai, é um bom esposo, é um bom patrão. E você, meu filho? Onde essa vingança te levou? Você foi capaz de alterar e deformar todo o seu
em busca de uma vingança. E então, naquele momento, Camilo compreendia que o ódio e o desejo de vingança apenas retardaram a sua marcha evolutiva. E então, naquele quadro de aceitação e de um aceno para novas paisagens, a equipe de André Luiz, então, envolve aqueles dois espíritos que deram uma chance para que o amor pudesse novamente surgir. Pedro retorna nos braços de Cipriana ao hospital e Camilo segue com a equipe para o mundo espiritual. Ao despertar no leito, Pedro agora é um homem renovado. É um homem que sente as energias novamente vibrando e ao adentrar a sua esposa, ele diz: meu amor, eu sinto como se a vida voltasse a sorrir e sinto como se eu estivesse muito bem de saúde. E exatamente assim acontecera. A intervenção do mundo espiritual naquela cena fora capaz de renovar as energias e equilibrar aquela criatura que houvera cometido um assassinato, dando uma nova oportunidade para que ele realmente ajustasse as contas com a lei divina. E então nós vemos aqui a expressão do que pode um coração que ama. E então, lembrando Cipriana, ela diz: meus irmãos, o conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. E lembrando dessa história, eu preciso recorrer ao Evangelho de João, na passagem de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. Lázaro, Maria e Marta eram irmãos que tinham um afeto muito grande para com o Mestre. E Jesus, sempre que passava naquela região da Betânia, parava para se hospedar na casa de Lázaro. Porém, acontece que em determinado momento, onde Jesus seguia para Jerusalém, ele passa rapidamente na casa de Lázaro e ele sabe que Lázaro tem alguma enfermidade. Porém, Jesus continua o seu caminho e logo em seguida as irmãs avisam Jesus: olha, aquele que tu amas está enfermo. Porém, Jesus não volta para Betânia imediatamente. Jesus ainda se demora por 2 dias onde ele estava e logo ao retornar fica sabendo que Lázaro morrera. E então eu reservei alguns versículos da passagem de João para que nós pudéssemos meditar juntos. Então, o primeiro versículo que eu reservei é quando a irmã Marta diz: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E aí nós ficamos pensando assim: mas se Jesus sabia de tudo, como ele sabe de tudo até hoje, e Lázaro é o seu amigo, por que Jesus não socorrera Lázaro? Por que Lázaro morrera? Por que Jesus não fizera algo para que Lázaro não passasse por esse transtorno? Porém, Jesus sabia e continuou o seu caminho. Todos nós que estudamos o Evangelho e buscamos as pesquisas, encontramos uma grande dificuldade nessa passagem, porque é o fato mais extraordinário do Novo Testamento e esse fato não fora comentado pelos outros evangelistas. Apenas João retrata essa passagem da ressurreição de Lázaro. E então nós, estudando Kardec, no Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer assim: olha, existe a catalepsia, existe a letargia. E nesses processos, o espírito aparenta o corpo aparenta todos os sinais de morte. E por mais que o Evangelho não dê nenhuma justificativa para esse quadro de Lázaro, nós ainda acreditamos que Lázaro estava num processo de letargia, ou seja, tem-se o aspecto de morte, mas Lázaro não estava morto, porque Jesus não viera contrariar nenhuma lei. Jesus, quando ele inicia suas pregações, ele diz: eu não vim destruir a lei, eu não vim revogar a lei. Então, se Lázaro volta a viver, é porque
quando nós nos encontramos diante da dor, diante da enfermidade, diante da doença, nós nos tomamos por uma ansiedade e queremos resolver imediatamente. Nós queremos tirar com a mão se pudesse. Porém, Jesus assim não fez com Lázaro. Mas se Jesus amava Lázaro, por que Jesus deixou Lázaro chegar ao ponto que chegou? Então, pode ser que João esteja dizendo, olha, algumas enfermidades na sua vida têm algum propósito, têm alguma lição. Então, aproveite para meditar e saber qual lição você vai tirar desse momento. E então, meus irmãos, às vezes nós acreditamos ou temos uma ilusão que, por sermos espíritas, não vamos passar por enfermidades. Não vamos adoecer, não vamos morrer. E não é nada disso. Por sermos espíritas, nós não temos privilégio nenhum. O que muitas vezes pode acontecer é de algum mundo espiritual atenuar as nossas provações, porque somos úteis ao trabalho do bem, porque estamos renovando os nossos propósitos. E então há um ajuste para que a dor possa ser minimizada. Então não há privilégio. O que tivermos que passar, iremos passar, só que com outro entendimento. Então, a primeira lição de Lázaro, com a sua enfermidade, é entender qual é o propósito dessa enfermidade. Por que eu adoeci? Por que Deus, que me ama tanto, me permite essa enfermidade? Porque às vezes entramos em quadros de revolta e acusamos a Deus pelas nossas infelicidades. Ou às vezes nos revoltamos porque achamos que já fazemos tanto bem e agora uma doença. E esse não é o propósito da vida, nos revoltar contra Deus. Então a primeira lição é essa: entender qual a lição que a enfermidade nos mostra. E então, depois que as irmãs anunciam que Lázaro estava enfermo, e elas avisam Jesus, Jesus vai avisar os seus discípulos. Estão todos juntos. E Jesus, de uma maneira cordial, avisa aos amigos que Lázaro estava enfermo e que era preciso retornar para Betânia. Porém, o Evangelho de João, ele diz um pouco antes que Jesus quase fora apedrejado pelos judeus e por alguns fariseus que queriam que Jesus morresse. Jesus era perseguido onde ele estava. Então, numa última ocasião, antes dessa passagem de Lázaro, Jesus tinha saído de um templo de maneira leve e rasteira para que não acontecesse um tumulto maior. E a hora que ele fala para os discípulos, olha, Lázaro adoeceu, os discípulos dizem assim, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Eles não queriam voltar. Eles não queriam voltar para que Jesus pudesse socorrer Lázaro. Eles queriam seguir em frente. E aí nós precisamos lembrar aqui da segunda lição dessa noite. A lição da lealdade. Jesus tem que convencer os seus companheiros que eles tinham que ser leal a um amigo. Porque a lealdade hoje para nós, espíritos contemporâneos, parece que é uma coisa em desuso. Ninguém mais fala lealdade, sou leal a você. É uma expressão que parece que ficou desatualizada, mas são virtudes que nós devemos cultuar. Porque ser leal é você prestigiar o outro em todos os momentos que ele precisa. E então Jesus tem que convencer os seus a voltar. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, com os nossos companheiros, quantas vezes nós também não damos as costas? Achamos que as pessoas são problemáticas, que elas arrumam as suas confusões e elas têm que resolver. Né?
que nós não podemos nos comprometer com o outro. E nessa situação era Lázaro que estava enfermo. Mas os discípulos falavam assim: imagina, vamos voltar? Se formos para lá, vamos apedrejar e vamos morrer. Vamos seguir em frente. E aí Jesus, de maneira brilhante, ele vai dizer assim: Lázaro, o nosso amigo, dorme, vou despertá-lo. Então Jesus tem que lembrar-nos que aquele que está lá em aflição é amigo e precisa do socorro. E precisa do olhar do outro. Então, meus irmãos, eu quero lembrar vocês e lembrar a mim em todo momento da questão da lealdade. Porque são valores que nos mantêm de pé. Então, Jesus tem que convencer os discípulos a voltar. E ele vai dizer: o nosso amigo. Ou seja, olha, o Lázaro não é só o meu, é o nosso amigo. E como nós estamos tratando os nossos amigos? Hoje em dia, não é surpresa para ninguém que nós somos superficiais. Que nós vivemos muito no mundo virtual e as relações reais se perderam. Quando não há deslealdade, caminha pelos grupos por aí. Quantas vezes nós somos desleais ao passar uma mensagem que alguém nos confia para outros? Quantas vezes não somos tão imprudentes e espalhamos fake news? Quantas vezes não verificamos a fonte e fazemos o outro sofrer? Vocês viram agora recentemente uma campanha da Globo mostrando uma artista. Eles reuniram um grupo de pessoas, 30 pessoas, num ambiente que ia fazer uma produção de um comercial. Era a ideia falsa. E todo mundo com seu celular. Então jogaram uma notícia falsa num grupo, dizendo assim: olha, a artista tal foi demitida da Globo. Em questão de 1h30, aquelas 30 pessoas disseminaram para 138 pessoas que estavam fora daquele ambiente a fake news. Então, correr por aí. Qual que era o objetivo da experiência? Mostrar a nossa deslealdade com aquilo que nós recebemos e que estamos passando sem refletir. Nesse momento, eles convidam alguém muito especial para fazer parte do comercial, que depois o comercial será gravado realmente, alertando para o perigo das fake news. E aí eles convidam a filha de uma senhora que vocês vão se recordar, que há alguns anos atrás, se eu não me engano, 2014, fora confundida com uma sequestradora no Rio de Janeiro, ou em Guarujá. E ela foi arrastada numa moto, teve traumatismo craniano, desencarnou. Vocês lembram desse caso? Que ela foi confundida. Então é a filha que vem chorando, dizendo o que uma notícia falsa causará na vida dela. Então, a nossa dignidade enquanto ser humano tem que estar de pé, porque nós não podemos ser desleais, desumanos, imaturos e divulgar o que não é verdade, o que não é bom. Não é? Porque nós somos o quê? Leais à vida, ao propósito de renovação do bem. Então, muitas vezes nós temos que socorrer com a nossa verdade, com o nosso amor às outras pessoas. Então, Jesus nesse momento está dizendo: olha, um amigo vale muito. E se precisar voltar para pegar na mão, faça. É Jesus falando aos discípulos: Lázaro é nosso amigo, vamos voltar e segurar na mão dele, que ele precisa estar conosco. Então, faça isso. Acuda quem está ao seu lado precisa. Olhe com atenção. Sonde a alma do outro. E Jesus então continua. Mas nesse momento, Tomé era o discípulo da desconfiança. E ele fica tão irritado de ter que voltar para socorrer Lázaro, que ele diz assim, de tom irônico no Evangelho: vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, não existia ali nenhum sentimento de lealdade. E
Então, dizendo, olha, para que eu vou expor a minha vida? Eu não tenho nada com ele. O Pequeno Príncipe, ele nos dá uma lição grandiosa, dizendo assim, olha, a partir do momento que você cativa o outro, você cria laços. Criar laços é cativar, é se importar. O outro leva um pouco de você. E você não vai mais sozinho, você leva um pouco do outro. E as pessoas são assim nas nossas vidas. Quando nós temos os nossos encontros, nós não somos mais só nós. Nós somos nós acrescidos da contribuição do outro. Hoje vocês chegaram aqui, sentaram, a hora que vocês forem embora, vocês já são outros. Porque a nossa conversa, com certeza, vai acrescentar algo a mais. Então nós nunca mais somos os mesmos depois dos nossos reencontros. Então Jesus convence os discípulos e eles voltam. Ao chegarem próximo à cidade de Betânia, Marta vem em desespero, dizendo assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E agora eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido? Vou fazer uma enquete. Quem acha que sim? É um público tímido. Vocês não estão sendo filmados, só eu. Quem falou que sim, Lázaro não teria morrido? Sim. Porque Jesus não veio para interferir dessa maneira. Lázaro passaria por tudo que ele passou, não é? Mas, naquele momento, Jesus é um socorro. Lembra que eu falei de Cipriana? Que era a presença do amor que unia, que tirava do quadro negativo e levava para a luz? É a mesma situação que Jesus está agora na vida de Lázaro. Porque é o amor que está em ação nos dois casos. Então, naquele momento que a irmã veio falar, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Logo depois vem Maria também e repete a mesma frase, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E os judeus que estavam na casa de Marta e Maria, vêm junto, porque ao ver Maria sair chorando, eles imaginam assim, coitada, vai lá no túmulo chorar e vamos acompanhar. Não sabia que Jesus estava ali, mas Jesus já estava próximo. E as irmãs vêm, Jesus vai com elas até o local onde está Lázaro. O sepultamento do judeu, na época de Jesus, era totalmente diferente do nosso. Eles faziam um preparo para o corpo e colocavam uma rocha, como se fosse uma caverna, e depois fechavam com uma pedra. E colocaram Lázaro lá sobre a terra. Quando Jesus se aproximou do local, e as irmãs chorando, e todo mundo chorando, ele percebe o sofrimento das duas irmãs. E uma diz assim, Senhor, mas eu cheiro até mal. E Allan Kardec vai falar na Gênesis, que em alguns casos de catalepsia, há o início da decomposição corpórea, podendo sim exalar odores. Mas então, naquele momento, Jesus começa a observar aquela cena, e é o versículo mais curto do Evangelho. E o versículo é citado assim, e Jesus chorou. Ponto. E aí a gente pensa assim, mas por que Jesus chorou? Se ele sabia que Lázaro não morrera, se ele estava ali para ajudar, por que ele chora? E aí eu fico pensando que naquele momento, Jesus está se irmanando conosco na dor. É Jesus sentindo a dor do outro e se comovendo as lágrimas. É Jesus se colocando no lugar das irmãs, não por desespero. Jesus, até muito tempo atrás, hoje eu penso que mais não, ele era considerado apenas o ser divino. Existia uma corrente no pensamento cristão que falava que Jesus
que era só uma ilusão da matéria, mas que Jesus era só energia pura. Mas naquele momento ele chora. Por que ele chora? Para dizer que ele se irmana conosco na dor. Era a empatia do mestre, se colocando no lugar do outro. E aí a gente precisa entender, será que a dor do outro também nos incomoda? Será que eu sou levado às lágrimas quando eu vejo um quadro de dor, de sofrimento? Ou será que a vida tem me feito duro, frio? Precisamos repensar a nossa solidariedade, não é? E então, naquele momento, Jesus começa a ordenar algumas coisas. E a primeira coisa que ele vai dizer ao grupo que está ali, ele diz assim: tirai a pedra. É a primeira ordem. E aí a gente fica pensando assim, mas Jesus não conhece tudo? Não domina as leis? Não podia ele afastar a pedra? E aí o que sobraria para nós nessa ação? Quase nada. Os judeus que estavam na casa de Marta e Maria, quando da tragédia que acontecera, eles falavam assim: nossa, mas esse Jesus não é o tal? Mas esse Jesus não curou o leproso, não fez cego ver, não fez mudo falar, não fez paralítico andar, por que ele não curou Lázaro? Falavam assim. Fez tanta coisa e não ajudou o amigo. Era o conceito deles. Não muda da gente também. A gente também é assim. Ô Senhor, eu vou lá no centro, faço sopa, distribuo cesta, limpo o salão. Não dá para o Senhor ter aliviado para mim? É a mesma coisa. O contexto é igual. Só vai mudar a cena, não é? Mas naquele momento Jesus falou assim: tirai a pedra. E quando a gente fala em pedra, é símbolo do Evangelho. E aí a gente precisa reportar para a nossa atualidade. O que é pedra? O que era essa pedra que prendia Lázaro? Quais são as pedras que te aprisionam? Para que serve? O que é pedra? Vamos estudar o Evangelho. O que é pedra? Pedra é alguma coisa que segura. Quando está voando papel, a gente fala, põe uma pedra, não é assim? Ou você vê uma pedra, tropeça. Ou põe a pedra para deter alguma coisa. Então, pedra é alguma coisa que pesa, que faz tropeçar. Quais as pedras que estão no seu caminho? Por que está tão difícil remover as pedras? O que está te faltando? Coragem? Porque a tua reencarnação é agora. A mudança que você quer tem que ser agora. Se tem que renovar, renova agora. Não dá para terceirizar. Não dá para chegar no centro espírita e passar para outro fazer. Eles podem orar, ajudar, instruir, mas a tarefa é individual. Não é? Então Jesus fala, tira a pedra. Para nós ele está dizendo assim, olha, você está preso em situações porque tem uma pedra aí. Que pedra é essa? É o teu orgulho? É a tua presunção? É a tua preguiça? É a tua língua grande? É a tua maledicência? É a tua falta de coragem de enfrentar a vida? É o orgulho ferido? É o remorso? Qual que é a tua pedra? Então Jesus fala, remove essa pedra. E aí ele dá uma segunda ordem dizendo assim, Lázaro, vem para fora. De maneira enérgica, Lázaro, vem para fora. Porque Lázaro estava preso numa situação. Eu tenho por mim, pelas minhas pesquisas, que Lázaro não queria viver. Provavelmente Lázaro tinha o que nós podemos chamar hoje de depressão profunda e ele abandonar a vontade de viver. Então Lázaro chegou no momento que ele não levantava mais, que as energias se esvaíam e Lázaro se entregou. É o que chamamos na psicanálise de pulsão de morte. Lázaro não tinha energia para viver. Entregou-se. Então Jesus nominalmente diz, Lázaro, vem para fora.
E quando Jesus dá essa ordem, a estrutura que Lázaro está da caverna, nós podemos ligar a Platão. Vocês lembram da alegoria da caverna de Platão? Que existia ali um grupo de pessoas acorrentadas, que elas viam suas sombras. Através do fogo projetavam algumas sombras e elas enxergavam. Um escapou dos grilhões, das correntes, viu o mundo lá fora, lindo, real, bonito, voltou para dizer, olha, tem um mundo lindo, liberta disso. É a mesma coisa de Lázaro. Jesus está falando, vem para fora, que aqui eu sou caminho para você, eu sou tua verdade, eu sou tua vida, vem. Então, meus irmãos, é preciso pensar na nossa caverna. Sabe esse lugarzinho cômodo que você está? Que tem uma pedra que te impede de sair, de ousar? Pode ser a tua caverna. Só que o problema não é a caverna. Nós já tivemos muitos debates da filosofia sobre isso. Não é a caverna. Sabe por que não é a caverna? Porque alguém se libertou das correntes, foi e voltou para a caverna para avisar. O problema é a corrente. O que te aprisiona? O que te prende? Não é o lugar. Porque se o outro saiu e voltou para avisar, significa que dá para voltar. Então, o que te mantém preso? Não é? Mas Jesus, então, ele disse, vem para fora. E naquele momento, Lázaro sai. Muito perturbado com a situação, porque já tinha alguns dias que ele estava ali, né, de 3 a 4 dias, e ele estava ainda muito confuso. Então, quando ele passa por Jesus e pelos que estavam ali, Jesus apenas diz, soltai-o e deixai-o ir. Ou seja, depois que você compreendeu que a vida é recomeço, solta as amarras e vai. Vive, para de ficar se aprisionando. Para de achar que você é menos, que você não pode, que você é infeliz, que você é vítima. Você pode. A doutrina espírita, ela te dá esse manancial, esse sustagem, esse insure. Vocês tomam insure já? Eu estou tomando insure já. Uma reposição, né? Então, a doutrina espírita, ela nos nutre de coragem para falar, não, se eu sou um espírito que vou continuar vivendo, eu preciso então tirar essas algemas. Eu preciso me soltar daquilo que me prende. Eu preciso querer crescer. Eu preciso querer amar. Eu preciso querer evoluir. Porque eu não posso mais achar que eu sou vítima, que eu sou pequeno, que eu sou imperfeito, que eu não mereço. Merece. Você tem uma oportunidade de recomeçar. É o que Jesus está falando para Lázaro. Lázaro, vem para fora. Solta e deixa ir. Aproveita a sua vida. E assim, nós precisamos ir compreendendo essas lições do Evangelho. Porque nós não nascemos para ficar presos a nada. Nós nascemos para aprender, para potencializar a nossa vontade, de colocar em foco aquilo que a gente deseja e ir atrás, com grandes esforços. A nossa vida só é feita de lutas. Não vamos achar que é fácil. Lutar contra uma depressão não é fácil. Precisa de muito amor, de muita acolhida. Precisa ter alguém para acolher e dizer, agora vai. Tudo na vida é assim. Então, quando Jesus fala para Lázaro, solta, deixa ele ir. Ou seja, que não se aprisione mais. Que busque a vida. E para encerrar, só para dar o desfecho da vida de Lázaro, não foi fácil. Porque depois que ele ressurge, Jesus, quando ele fala Lázaro vem para fora, é como se Jesus, que aquela voz, aquele magnetismo do amor, pudesse imantar todas as células dele, dando vigor. Então ele compreende que ele precisa assumir as rédeas da sua vida. Então Jesus dá a oportunidade para ele recomeçar. Então Lázaro ressurge e volta. Porém, o
Evangelho vai dizer assim, que a vida de Lázaro não foi fácil depois. Porque Lázaro era a prova viva do poder de Jesus. E os judeus agora, além de matar Jesus, que era o maior profeta de todos, tinha que matar Lázaro, que era o maior milagre de todos. Então Lázaro teve que fugir e viver em outras regiões para que não fosse morto pelos fariseus. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, finalizando, é isso. Para que não se permita o sofrimento em demasia. Não se aprisione nos seus medos. Se reconcilie com você, com os seus, com o seu passado, com o seu presente. E viva melhor para que o teu futuro possa ser mais harmônico e feliz. Muita paz a todos.